Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade às aulas de raciocínio lógico através de exercícios. Essa é a nossa quinta aula. Na nossa quinta aula eu coloquei para vocês aí, 5 itens e nós vamos julgá-los em verdadeiro ou falso. Vamos sempre fazer a comparação aí no caso do item A com o item B. No item A, nós temos aí, se José é pernambucano, então ele é brasileiro. Trata-se da proposição condicional, do se então. O que aparece depois do se, nós chamamos de antecedente. E o que aparece depois do então, nós chamamos de consequente. Observe que, se José é pernambucano, o fato dele ser pernambucano é uma condição suficiente para que ele seja brasileiro. E para ele ser brasileiro, é uma condição necessária, para ser brasileiro, é condição necessária para que ele seja pernambucano. Então, no item B, nós fizemos aí a inversão disso aí. Eu coloquei se José é brasileiro, ou seja, eu coloquei o consequente primeiro, e a conclusão foi o antecedente da alternativa A. Se José é brasileiro, essa é a condição, né? É condição necessária, aí a conclusão foi condição suficiente. Isso no raciocínio lógico não pode acontecer. Que ele está me dizendo aí que se José é brasileiro, então ele é pernambucano. Ora, se ele é brasileiro, ele pode ser, eu posso concluir que ele seja um goiano, um mineiro, e aí por diante, tá? Então, não necessariamente, se ele é brasileiro, não necessariamente que ele seja pernambucano. Já na letra A está correto. Então, a letra A, o item A é verdadeiro, e o item B é falso, fazendo uma analogia entre os dois. Então, lembre-se, na condicional, ou seja, no se então, nessa proposição que tem se então, se você inverter o consequente com o antecedente, a proposição fica falsa, tá? Uma em relação à outra. Agora vamos lá no item C. Vi um urubu, então ele é preto. Eu vi um urubu e estou concluindo que ele é preto. Essa frase ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Então não dá para fazer o julgamento aqui. Nesse caso, então essa proposição ela é falsa. Se eu vi um urubu, aí eu não posso concluir que ele é necessariamente preto. Eu estou partindo de uma situação específica e chegando numa situação geral. Isso eu não posso fazer no raciocínio lógico. Eu posso o contrário. Observe o item D. O item D é o contrário. Eu estou partindo de uma condição geral para uma situação específica. Nesse caso eu posso. No item D fala, todos os urubus são pretos. Eu generalizei. Então a conclusão é que este urubu é preto. Nesse caso aqui, eu faço esse item D como sendo verdadeiro. Nós chamamos isso de dedução, tá? Partindo do todo e chegando a uma parte específica. Agora o contrário não foi feito através de dedução. Eu não consegui fazer essa dedução. Então nós temos aí agora o último item que diz que se João é médico, então Maria não é. Aí na segunda frase, se Maria é médica, então João não é. Então nós fizemos aí, uma inversão da primeira proposição para a segunda proposição. Na primeira proposição, eu estou considerando como sendo verdadeiro. Se João é médico, então eu concluo que Maria não é. Agora, se eu quiser fazer com que essa sentença fique verdadeira, igual falei anteriormente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou negar o consequente e vou negar o antecedente, falando o contrário, e fazer a inversão. Então aqui eu estou dizendo para vocês que se João é médico, então Maria não é. Isso eu falei para vocês uma verdade.
Só que eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar que Maria é médica. Então, se eu estou colocando como falso a conclusão, estou dizendo que Maria é médica, então para que isso continue verdadeiro, eu tenho que negar o antecedente. Eu tenho que dizer que João não é médico. Então, se Maria é médica, ou seja, eu neguei o consequente. Então, eu obrigatoriamente também tenho que negar o antecedente. Eu tenho que dizer que então João não é. Isso se explica através de uma propriedade de equivalência entre proposições, que diz assim, ó, da condicional. Se P implica que, se eu digo que P implica que, essa proposição ela é equivalente a não que implica não P. Observe que invertemos, colocamos primeiro o consequente e depois o antecedente, só que com valores contrários, tá? Então essa propriedade, para quem está estudando raciocínio lógico, ela é fundamental que você guarde, assim como você guarda lá na matemática a fórmula de Bhaskara, tá? Então você tem que guardar isso aqui, ó. Em raciocínio lógico, sempre e às vezes, muitas vezes você vai se deparar com essa situação, ou vai precisar dessa situação para resolver alguns exercícios. Então, se P, então que, aí não que, então não P. Foi o que foi feito na frase, na proposição, nessas duas proposições que se encontram aí na letra E. Pois bem, terminamos a nossa quinta aula, esta revisão. Espero que você tenha gostado aí dessas explicações. E nós, assim como o guarda anseia pela manhã, como a abelha assim necessita do néctar da flor, nós que fazemos videoaula precisamos aí da sua contribuição, do seu like, tá? Para podermos continuar aqui no canal. Então dê um joinha aí para a nossa aula, faça comentário, se inscreva, ative o sino e eu aguardo vocês numa próxima aula.